O JPN foi até Vila do Conde conhecer a Nelo Caiaques, produtora de canoas e caiaques de alta competição. Já 66 medalhas olímpicas foram ganhas por atletas equipados pela Nelo, número que deve aumentar durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro deste ano. Até meados dos anos 90, os construtores tinham apenas dois modelos ou dois tamanhos de barcos consoante o peso atleta, um até aos 80 kg, por exemplo, e outro daí para cima. O que significa que uma atleta com 60 kg iria sempre ter que remar num barco que seria demasiado grande para ela, e um atleta de 95 kg iria remar num barco demasiado pequeno. Nós fomos os primeiros a alargar esse leque de oferta, o que permitiu que atletas pudessem ter um barco muito mais à sua medida e também desenhar barcos usando métodos mais científicos, com apoio de arquitetos navais, com recursos a novas tecnologias que também estavam a aparecer na altura. O ano de 1996 foi marcante para a empresa de Vila do Conde. Em 96 nós desenvolvemos o nosso primeiro barco de conceito totalmente nosso. Na altura o barco chama-se o Mosquito. Foi um barco perfeitamente revolucionário para a canoagem mundial. Esse barco foi tão revolucionário que em 2000, se não estou enganado, a Federação Internacional de Canoagem viu-se obrigada a alterar algumas das regras que condicionavam o desenho de barcos, que nos permitiu chegar a 2004 com atletas que acreditaram em nós, que acreditavam nos nossos modelos, que percebiam que os nossos modelos eram tão bons ou melhores que os da concorrência. Desde Atenas até ao Rio de Janeiro, a Nelo tem vindo a aumentar a sua cota de mercado. Enquanto em Atenas, não sei dizer ao número certo, mas podiam ser volta de 30% a 40% que remavam com barcos nossos. Em Londres e agora em Brasil estamos a falar entre os 75% e os 80% de barcos nossos. Portanto, obviamente que num universo de umas centenas de atletas que competem nos Jogos Olímpicos, umas dezenas de barcos, agora temos uma fatia muito maior, portanto exige uma equipa maior porque a escala aumentou. Assim sendo, a empresa fundada por Manuel Ramos aumentou as suas instalações. A dimensão das nossas instalações, sim, ronda os 7.000 metros quadrados. Nós estamos aqui desde 2007, nesta fábrica. Neste momento temos cá 100 trabalhadores, 100 funcionários a trabalhar connosco, em todas as áreas. Já se torna um pouco apertada para tanta gente e para o nível de produção que nós temos atualmente. Para além da fábrica, um centro de treinos em Coimbra permite uma relação mais próxima com os atletas. Gerimos centros de treino em Portugal, que durante o inverno, que é na altura em que os atletas vão se preparando para as provas, não é a altura não competitiva da temporada, em que trazemos cá atletas de todas as nações, também recebem de nós algum feedback acerca de como é que podem melhorar a sua prestação no nosso barco, como é que podem usar os nossos barcos de forma mais eficiente. O JPN quis saber de que fibra são feitos os barcos da Nelo. A empresa produz canoas e caiaques de várias categorias para alta competição. As embarcações podem transportar 1, 2 ou 4 atletas. Independentemente da categoria, o processo começa sempre com o molde. Com uma estrutura dividida em duas partes, os moldes, que são reutilizáveis, permitem produzir o barco como uma peça só. A pintura é feita com gel coat, material resistente a riscos e às mudanças de temperatura. 3 tipos de materiais podem ser utilizados para fazer caiaques: carbono, o mais caro, mas também o mais leve, a fibra de vidro, mais pesada, mas mais barata do que o carbono, e o Kevlar, usado mais em barcos do que em caiaques, devido à alta resistência ao impacto. As várias camadas de materiais são ligadas por resina. Por fim, as camadas de fibra são reforçadas por um núcleo em honeycomb, ou ninho de abelha. Depois do barco estar criado, é desmoldado. A cera aplicada ao molde permite que o barco se separe por essa zona. O caiaque é depois limado, lixado e rebarbado. Eliminam-se arestas, garantindo uma superfície lisa, algo que até pode não ser vital para a performance, mas acrescenta qualidade ao fabrico. Embora a pintura seja feita numa fase inicial, é possível fazê-lo ou finalizar pormenores após esta fase. A pintura interior, por exemplo, veio permitir criar edições especiais alusivas a provas ou a eventos. Aliás, para além da pintura interior e exterior, os caiaques podem ser personalizados, desde o tamanho do cockpit às dimensões e apoios para assentos e pés. Ao todo, o processo de construção de um caiaque demora um mínimo de 26 horas. 4 horas para pintar e deixar secar, 4 horas para a laminagem,
10 a 12 horas para curar na estufa e, por fim, 8 horas para acabamentos. A empresa foi escolhida como fornecedor oficial para a canoagem dos Jogos Olímpicos de 2016. Quisemos saber mais sobre as funções da equipa que vai estar no Rio de Janeiro. Oferecer assistência técnica a todos os barcos que por lá passem e que precisem de algum tipo de apoio, quer seja numa reparação, quer seja numa afinação. Portanto, nós somos a equipa de assistência dos Jogos Olímpicos e tentamos servir todos os atletas, todos os barcos de igual forma, de modo a que eles possam competir com o melhor equipamento possível e que a única coisa que se têm que preocupar é exatamente em competir na sua performance e não no equipamento. Numa das modalidades onde há mais esperanças de ganhar medalhas, a Nelo mostra que Portugal vai estar representado no Brasil por muito mais do que apenas atletas.